Olá! Está no ar mais um Espaço Comunidade, um programa produzido pelos alunos de comunicação aqui da Universidade de Guarulhos. E eu sou o Henrique Ribeiro. No programa de hoje você confere a nossa agenda cultural e também um bate-papo com a professora Cíntia Guidini. Ela é mestre em educação e docente do curso de pedagogia da Universidade de Guarulhos. Não saia daí, o Espaço Comunidade começa agora. Anote aí a agenda cultural dessa semana. O Grupo Ventania se apresenta no dia 27 de maio às 18 horas. O grupo é formado por alunos de saxofone e músicos da comunidade com a intenção de divulgar a música instrumental. A proposta é mostrar em linguagem popular a origem do improviso em qualquer estilo. No repertório, há temas de Lenine e House, estandartes do jazz, entre outros, com a coordenação do professor Antônio Inácio. A apresentação tem entrada franca e o grupo se apresenta na Avenida Tiradentes 2521, na Vila São Jorge. A Escola Viva apresenta o espetáculo Territórios de Passagem, às sextas e sábados às 20 horas. A apresentação foi criada através de exercícios de experimentação de aprendizes e mestres do curso de dança da Escola Viva de Artes Cênicas. A entrada é franca e tem indicação de 12 anos. O espetáculo acontece no Teatro Padre Bento, na rua Francisco Fut, número 3, no bairro Tranquilidade, em Guarulhos. Verônica Ferriani se apresentará no domingo, dia 24, às 15 horas. Com 10 anos de carreira, sempre ao lado de grandes nomes da música brasileira, como Toquinho, Francis Haime, Beth Carvalho e entre outros, a cantora vem à cidade apresentar seu segundo trabalho autoral, Porque a Boca Fala Aquilo do que o Coração Tá Cheio. A entrada é franca e a cantora se apresenta na tenda do Bosque Maia, na Avenida Paulo Facini, Guarulhos. O espetáculo Vidas Secas será apresentado na sexta-feira, dia 22 de maio, às 20 horas. A adaptação da obra de Graciliano Ramos apresenta a saga de Fabiano, Sinhá, Vitória, seus filhos pequenos e o cachorro Baleia, uma família de retirantes que luta por sobrevivência em meio ao sertão. A indicação é de 10 anos e o ingresso custa R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia. O ingresso antecipado também pode ser comprado por R$ 10. O espetáculo acontece no Teatro Adamastor, na Avenida Monteiro Lobato, número 734, no Macedo, em Guarulhos. Para mais informações, ligue 2087-4175 ou pelo e-mail formacalcultural.guarulhos@gmail.com. E essa foi a agenda cultural dessa semana. Não saia daí, no próximo bloco vamos ter uma conversa com a professora Cíntia Guidini. Ela vai nos explicar mais sobre o Dia da Educação. O Espaço Comunidade volta já. Se a vida é feita de escolhas, o que faz de você um vencedor? É acordar com vontade de conquistar o mundo? Ter hábitos saudáveis? Correr atrás dos seus sonhos? É tudo isso. Além de, claro, estudar numa instituição que te oferece as ferramentas certas para sair da mesmice e vencer. Então, seja um vencedor. Faça a UNG Vestibular 2015. Inscrições abertas. Estamos de volta com o Espaço Comunidade. Hoje com a presença da professora Cíntia Guidini. Ela é mestre em educação e docente do curso de pedagogia da Universidade de Guarulhos. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, eu que agradeço o convite. Professora, fala pra gente qual que é a origem da data do Dia da Educação? Bom, o Dia da Educação, ou Dia Internacional da Educação, tem origem num encontro, né, feito em Dakar, no ano de 2000, onde 180 países estiveram presentes, dentre eles o Brasil. E este encontro serviu não só para uma nova reflexão a respeito dos desafios educacionais, os desafios formativos, né, para o planeta, né, na contemporaneidade,
diante dos avanços da tecnologia, diante dos avanços do mundo do trabalho e também diante do que a gente precisa melhorar em relação à formação das pessoas, em relação ao acesso à educação também, né? Então, foi uma forma de relembrar este compromisso assumido por todos esses países e reafirmar a tomada de medidas e esforços para que assim conseguissem atingir os objetivos esperados. E no caso desse outro encontro que teve em 90, ele foi a mesma finalidade que teve de educação do Senegal depois? Então, em 1990, o encontro que gerou a Declaração de Jomtien teve já uma finalidade ampla de discutir metas mesmo educativas. Foi meio que definir uma missão desses 180 países de afirmar que a educação é um patrimônio de todos, certo? Certo, então a educação um patrimônio de todos, a educação pensar a educação como um investimento, né, nos povos, né, um investimento no futuro, né, porque quando a gente pensa em educação, a gente sempre está pensando a longo prazo, né, porque a gente não consegue formar uma pessoa, né, não é uma coisa assim do dia para a noite. Da noite para o dia, né? Então, pensar em educação, pensar em formação das pessoas, né, dos sujeitos, é sempre um processo, é um planejamento a longo prazo, né? Por isso que a gente tem que pensar, e é uma tarefa hoje cada vez mais difícil pensar a educação a longo prazo, porque nós não sabemos realmente daqui a 30, 40, 60 anos, como é que nós conseguiremos, né, com precisão, entender, compreender mesmo, né? e a realidade do planeta, né, as necessidades, quais serão as necessidades formativas para daqui a 60 anos. Então, é difícil a gente pensar dia a dia, né, para a escola, né, como um espaço formal, onde a gente precisa, pelo menos os profissionais da educação, parar para pensar o que nós vamos ensinar, por que nós vamos ensinar isso e não aquilo, né? Para que nós vamos ensinar isso ou aquilo, para quem nós vamos ensinar. Então, quando a gente faz essas perguntas, nós já estamos fazendo um exercício de pensar nessas pessoas no futuro, como é que elas, que sujeito que eu quero formar, né? E para qual mundo eu quero formar. Professora, só falando um pouco mais dos encontros, né, de 90 e de 2000 em Dakar, quais foram os compromissos reafirmados no encontro que aconteceu em Dakar? Bom, principalmente, né, atingir a principal meta de garantir educação, acesso à educação para todos, para todas as pessoas do planeta, né? Então, é inadmissível, né, que no século XXI, né, a gente tenha, a gente tem uma situação educacional precária em termos de acesso. A escola é um lugar onde a sociedade, as crianças, e desde pequenos isso, né, a sociedade vai desde a criança pequena, na escola ela vai acessar o conhecimento produzido pela humanidade, né? Então, por pior que seja a escola, ainda assim é bom a criança ir para a escola, né? Porque na escola ela vai aprender, ela vai acessar conteúdos, né, que são derivados, obviamente, de estudos científicos e da produção científica da humanidade, de todos os povos, né? Então, quando a gente aprende lá regras de matemática, de repente você está aprendendo, né, um tesouro, né, de conhecimento que é fruto de não um povo só, né? Então, desde lá dos egípcios até, enfim... Uma coisa que evoluiu junto com a comunidade. Então, a criança, quando a sociedade, quando uma determinada sociedade tem acesso à educação formal, sistematizada, organizada, então, de alguma forma, essa sociedade, ela já aprende a pensar a partir daquilo construído. Agora, povos que não acessam a educação formal são povos que sempre permanecem no mesmo instrumental psicológico, né, na mesma condição cognitiva.
né? Não há uma evolução significativa. Professora, você falou de todo esse panorama. E aqui no Brasil, como é que está a situação do país? Então, né, nosso país é muito complexo, né? Eu sou muito cuidadosa em fazer diagnósticos, né? Porque primeiro que assim, eu já não gostaria de fazer comparações, né? Porque eu acho que cada país tem a sua história, né? E cada história, no caso, acaba direcionando todos os processos, né? Sejam eles econômicos, políticos, educacionais, estão todos envolvidos, né? Então, no caso do Brasil, evidentemente, a nossa história não ajuda a evolução, né, dos processos educacionais, né? A gente percebe que, no nosso caso, a educação, ela nasce de uma forma institucionalizada, de uma forma organizada, num contexto de industrialização, lá, né, no final da década de 20, no começo da década de 30 do século 20, e a gente percebe que a gente vai ter um primeiro Ministério da Educação na década de 30, né, sendo que a gente já tem educação desde a vinda da família real, né? Então, o que acontece? No Brasil, parece-me que a educação ela tem sido muito mais um processo de remediar do que de planejar, né, a longo prazo. Então, é incrível como que muita história, né, nossa envolvida com essa situação de remediação, né, de problemas ou bom, agora não tem jeito, nós temos que fazer isso. Né? Por exemplo, o caso do acesso à educação. Né? Só em 1996 nós vamos ter uma lei que inclui no seu texto, né, um dever, né, um princípio, né, do Estado-nação em garantir igualdade de acesso e permanência na escola. E talvez, se não tivéssemos esse princípio assegurado em lei federal, talvez ainda assim nós não estaríamos hoje com a educação básica, né, universalizada. Se é que a gente pode dizer que ela realmente está, né, universalizada, tá certo? Então, hoje a nossa situação inspira cuidados, né? Porque a gente tem um mundo, como eu disse anteriormente, né, evoluindo de uma velocidade absurda, né? E a gente tem uma educação que não está acompanhando nem na questão quantitativa. Isso sem discutir a questão qualitativa, né? Certo. Então, professora, nós vamos para um rápido intervalo, depois a gente volta com a nossa conversa, tudo bem? Sim. O Espaço Comunidade volta já. Se a vida é feita de escolhas, o que faz de você um vencedor? É acordar com vontade de conquistar o mundo? Ter hábitos saudáveis? Correr atrás dos seus sonhos? É tudo isso. Além de, claro, estudar numa instituição que te oferece as ferramentas certas para sair da mesmice e vencer. Então, seja um vencedor. Faça a UNG Vestibular 2015. Inscrições abertas. Estamos de volta com o Espaço Comunidade, hoje com a presença da professora Cíntia Guidini, falando sobre o Dia da Educação. Professora, fala pra gente o que é o analfabetismo. Bom, falar sobre analfabetismo, né, nos coloca para pensar várias concepções, né, de alfabetização mesmo. Então, até pouco tempo atrás, né, a gente entendia a alfabetização apenas como o processo de apropriação da língua materna. Né? Então, por exemplo, ler, escrever, né, se apropriar dos signos, se apropriar das regras, né, dessa escrita. Mas, conforme os estudos na área vão avançando, né, vão nos mostrando que não, que a alfabetização se refere muito mais do que essa tecnocracia do ler e do escrever.
Inclusive, hoje a gente fala bastante de pós-alfabetização, ou eu nem gosto muito de aderir essa expressão, né, pós-alfabetização. Né? Prefiro falar em alfabetização ao longo da vida, né, porque se apropriar de uma língua, né, envolve muito mais do que um processo técnico mesmo, e depois você fazer uso dessa língua, né? Então, ao longo da vida, a gente vai se apropriando de formas cada vez mais aprofundadas e sofisticadas do uso da língua, para diversas situações do cotidiano, né, e também no universo profissional. Então, alfabetização, ou seja, o sujeito alfabético, o sujeito que está alfabetizado, não é o sujeito apenas que sabe ler, escrever, assinar o nome, né? É o sujeito que sabe, de alguma forma, fazer o uso da língua apropriada, já por ele mesmo, né? Nas diversas situações sociais. A gente escuta bastante o termo analfabetismo funcional. Ele está relacionado com o analfabetismo em si? Sim, então, o analfabetismo funcional refere-se muito a essa situação da pessoa, muitas vezes ela sabe ler, né, basicamente, de forma a decodificar mesmo, né, codificar e decodificar, ela sabe escrever, né, produzir um texto simples, por exemplo, mas ela não sabe ler o mundo, né, então para que serve a apropriação da língua? Através do texto, a gente se comunica, né? A gente comunica ideias, a gente comunica sentimentos, a gente comunica, né, intenções, a gente comunica muita coisa. Quais são as ações criadas pelo governo para combater essa situação no país? Bom, então, eu como professora, formadora de professores, né, penso que para mim não é feliz, né? Então penso de novo aquela situação de remediar. Como é que a gente como que pode a gente precisar de uma campanha nacional, uma chamada nacional para alfabetizar na idade certa? Veja, é o ponto de partida, é o primeiro conhecimento que te permite acessar as outras ciências. Então, se a gente tem crianças, né, numa dimensão populacional grande, né, que não consegue terminar a primeira etapa de escolarização, né, a primeira etapa do ensino fundamental, sem estar alfabetizado, então é muito preocupante. Né? Então, assim, eu penso que o país precisa parar para repensar urgentemente, né, tudo que se tem planejado e se tem feito, os investimentos que se tem feito na área da educação. Né? A gente tem acesso a alguns números interessantes, né? Tem algumas pesquisas muito importantes que são feitas numa organização mesmo internacional. A Thales é uma dessas pesquisas, né, muito organizada pela OCDE, por exemplo, que nos indica que, por exemplo, o Brasil investe mais do que alguns outros países por aluno em todo o processo de escolarização, mas ainda assim alguns países que investem menos do que o Brasil, conseguem desempenho melhor desses alunos. Mas então isso nos dá um indicativo de que talvez a gente não é a questão do valor em si, lógico que o valor investido por aluno é importante sim, né? Faz diferença você estudar numa escola que tem uma estrutura, como é que você vai estudar numa escola onde você não tem onde sentar, né? Você não tem uma ergonomia mínima pensada, onde é extremamente desconfortável a criança ficar. Né? Então, um lugar feio, que é desagradável, né? Um lugar que não ofereça uma alimentação correta, onde você não tenha... A estrutura básica A infraestrutura, mesmo. Ela é importante,
Sim, é importante. Uhum. Só que não é só isso, né? Então a gente precisa pensar também quais outros investimentos, né, precisam ser direcionados. Então, por exemplo, a questão da formação de professores e a formação continuada, né? Muitas vezes se gasta muito dinheiro com formações que, de repente, não resultam efetivamente numa mudança. E a gente continua tendo aquele professor na sala de aula, colocando o texto na lousa e pedindo para a criança coisa copiar. da cópia mesmo. Entende? Então, assim, poxa, então como que pode, né? E aí, diante desse cenário, a gente não tem avanços em relação à qualidade dos resultados educacionais, né? Então, a gente precisa pensar no que a gente investe exatamente, né? Qual o montante que se investe e no que vamos investir, né? Exatamente, né? Pensar de forma mais estratégica, de forma mais inteligente em relação às necessidades do nosso país, né? Então, não é de agora, a gente tem desde sempre alternâncias partidárias, né, que ora um partido ou uma posição assume o governo e a outra posição vira oposição, e depois se alterna, mas e toda vez que isso acontece, nós temos sempre programas, ações iniciadas, mas nunca continuadas, nunca terminadas. Né? Então, é uma história, uma sucessão de interrupções. Nunca há um processo contínuo, né, de construção, por exemplo, de cultura curricular. Falou, a educação é um investimento a longo prazo. Então, se é um investimento que inicia, depois é cortado, nunca vai terminar. Então, aí, ora se pensa, bom, precisa investir em livro didático. Aí vai lá, investe em livro didático, compra livro didático. Outra hora não, precisa de laptop, computador, micro, tablet, precisa de tecnologia. Vai lá, investe nisso. Essas tecnologias nem chegam, como que aconteceu, né? Nem chegaram efetivamente nas mãos das crianças, já se muda tudo de novamente. Aí entra outro, e aí, bom, agora não, agora a gente tem que pensar na questão da formação dos professores voltada para o construtivismo. E aí que até hoje, né, uma das coisas que eu reclamo bastante, né, todo mundo fala do construtivismo, mas ninguém sabe direito o que é. Né? Então é muito triste você ver pessoas ainda dizendo em método construtivista, né? Como método construtivista. Até a palavra método nem combina, né, contraditório com a palavra construtivismo. Né? Então, penso, a gente precisa não só repensar de forma cuidadosa, né, e estratégica um planejamento educacional que responda às necessidades da nossa realidade brasileira, mas como também pensá-los a longo prazo e numa perspectiva de continuidade e não de interrupção. Cada vez que alguém assume o partido, né, muda-se todo o programa, deixa-se a sua marca, mas pronto, de novo nós temos um processo interrompido. Professora, eu agradeço muito sua presença no nosso estúdio hoje, mas infelizmente o programa está acabando. Você tem algum recado para passar para o pessoal? Pensando no dia 28 de abril, né, que há pouco comemoramos, eu penso que, mais do que comemorar, eu acho que o Brasil precisa parar para pensar, né, o que nós queremos para os nossos filhos, para o futuro, para as nossas crianças. Certo. Né? Então, precisamos pensar urgentemente o que é que nós queremos para as nossas crianças. E aí talvez seja um caminho para a gente pensar melhor que escola que nós queremos. Professora, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite, pelo espaço, pela oportunidade. A gente agradece também. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, ligue para a nossa produção 2464-1796 ou mande um e-mail para tv@ung.br. Esse e outros programas realizados pela TV UNG você confere em nosso canal no YouTube. Curta também nossa página no Facebook. O Espaço Comunidade fica por aqui e até a próxima. Tchau!